Leitura diária. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 27. As divisões do exército. Esta é a lista dos israelitas, chefe de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100, oficiais que serviam o rei na supervisão das divisões do exército, que estavam de serviço mês a mês durante o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregado da primeira divisão de 24.000 homens para o primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabidiel. Ele era descendente de Perez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o líder da sua divisão, que contava 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe da sua divisão de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro, chefe do batalhão dos 30. Seu filho, Amizabade, estava encarregado da sua divisão. O quarto para o quarto mês foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi o seu sucessor. Havia 24.000 homens em sua divisão. O quinto, para o quinto mês, foi o comandante Samute, o israelita. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sexto, para o sexto mês, foi Ira, filho de Iques, de Tecoa. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sétimo, para o sétimo mês, foi Eles, de Pelom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O oitavo, para o oitavo mês, foi Sibecai, de Uzate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O nono, para o nono mês, foi Abiezer de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo, para o décimo mês, foi Maarai, de Netofate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O 11º, para o 11º mês, foi Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O 12º, para o 12º mês, foi Eldai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24.000 homens em sua divisão. Os líderes das tribos. Estes foram os líderes das tribos de Israel. De Ruben, Eliezer, filho de Zicre. De Simeão, Cefatias, filho de Maaca. De Levi, Asabias, filho de Quemuel. De Arão, Zadoque. De Judá, Eliú, irmão de Davi. De Issacar, Onri, filho de Micael. De Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. De Naftali, Jeremote, filho de Aziel. Dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. De Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. De Dan, Azreel, filho de Jeroão. Foram esses os líderes das tribos de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu.
Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento, e o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Os superintendentes do rei. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes, nas cidades, nos povoados e nas torres de sentinela. Esri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Simei, de Ramá, estava encarregado das vinhas. Zabide, de Sifá, estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Anã, de Gederá, estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas, na Sofelá. Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Sitrai, de Saron, estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Saron. Safate, filho de Adiai, estava encarregado dos rebanhos nos vales. O ismaelita Obil estava encarregado dos camelos. Gedias de Meronote estava encarregado dos jumentos. O agareno Jaziz estava encarregado das ovelhas. Todos esses eram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Acmone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. Amém? Para refletir. Na tentativa de conhecer o número de seu poder, Davi ordenou que fosse feito um censo sem aprovação de Deus. Em um lapso de orgulho, ignorou que o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. A multidão em que se tornara o povo não era obra humana, mas divina. Superado este episódio, buscou o rei em seus últimos anos deixar toda a nação em ordem, de forma que todas as famílias tivessem algum tipo de participação no bom andamento e avanço do reino. Além de organizar as funções e turnos dos oficiais do tabernáculo, Davi também contava com 12 companhias de 24.000 soldados cada um escalada para servir durante o mês. As 12 tribos de Israel também possuíam seus chefes, além dos administradores da fazenda do rei Davi e dos conselheiros do rei. Um reino assim organizado tinha tudo para galgar as maiores alturas da terra e cumprir o propósito de ser uma luz no mundo. Só a organização, contudo, não é suficiente para tornar um povo ilustre. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. A palavra decência significa dignidade, modo de agir de quem segue as regras morais e éticas. Ou seja, além da ordem, deve haver obediência às leis estabelecidas à comunidade. As leis dadas por Deus ao seu povo deveriam ser cabalmente obedecidas, principalmente pelos líderes em todas as esferas, incluindo os chefes das famílias. Deus
não chamou o seu povo nos últimos dias para ser apenas uma igreja organizada, mas que declare ao mundo por preceito e por exemplo a validade dos seus mandamentos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, Apocalipse 12:17, como Jonatas, tio de Davi, precisamos de Jonatas atuais, homens sábios e conhecedores da lei, conselheiros que revelem através de uma vida sensata o verdadeiro conhecimento de Deus. Só assim a organização fará sentido e faremos parte da última geração de Deus que muito em breve exclamará: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25:9. Amém?